40 anos ainda choro de quando em quando. Lembro-me dos dias que não voltam mais. Se ela que descobrir a receita da felicidade no paraíso estiver radiante e feliz, então podem esperar por mim. No meu paraíso ideal, a vida só faria sentido se fosse para você viver os melhores dias da vida, rodeado de amor e amigos. Nada de ruas de ouro, cantigas, de igreja ou qualquer bem material. Antes pipa, sorvete e sorrisos por qualquer motivo. Ah, isso sim para mim seria o paraíso. Naquela tardezinha alaranjada, passear de mãos dadas com a mulher amada, recheado de olhares, abraços e beijinhos. Nutre os planos de esperança em uma vida de animo. Ah, que legal seria o paraíso. No meu paraíso, para lá de ideal, não existiria a palavra descuidada ou a raiva desmedida, pois a verdadeira alegria é aquela que se ocupa da própria vida. Quando o sol encerrar a sua lida e a venda dos olhos enfim desaparecer, então o homem, deveras ocupado, finalmente entenderá a quintessência da vida. Para a felicidade, de pouco se precisa, apenas amor. César Lourenço. Olá, estamos aqui mais uma vez no nosso encontro com o artista no espaço do Movimento Café com Poemas Sorocaba pelo podcast Toda a Poesia Vânia Moreira. E hoje nós estamos recebendo aqui nesse espaço gostoso o escritor César Lourenço. César Lourenço é formado pela Examp Sorocaba em administração de empresas, mas desde sempre sonhou em ser professor e escritor. Durante anos nutriu este sonho até que em 2021 publicou seu primeiro livro, A Menina que Não Queria Crescer. Um tempo depois, no mesmo ano, publicou o seu segundo livro, Letícia e o Letrástico Mundo da Fantasia. César Lourenço, seja muito bem-vindo aqui no nosso espaço Café com Poemas Sorocaba, no podcast Toda a Poesia Vânia Moreira. É uma alegria estar recebendo você aqui hoje e vamos começar com o nosso bate-papo. Obrigado, prazer é meu. César, você disse na sua biografia que sempre sonhou em ser professor e escritor. Nós já sabemos que escritor você conseguiu ser, realizou o seu sonho. E professor? É uma pergunta bem interessante, porque apesar de ter conseguido publicar o livro e publicando alguns outros livros, o sonho de professor começou lá desde a época de escola. Enquanto eu estudava, eu queria ser professor de português, professor de história, e eu tinha certeza absoluta que eu ia sair do ensino médio e já ia para fazer letras, história, e acabou a vida me levando para outros caminhos, né? E acabei me formando em administração. Mas meio que esse sonho conseguiu ser cumprido de outras formas. Profissionalmente eu dou cursos, eu dou palestras, então meio que eu sou professor também. São assuntos técnicos, né? Assuntos mais voltados para a área de RH, mas ainda assim eu continuo dando aula de um jeito ou de outro, né? Mas quem sabe mais para frente eu não volte para o sonho primeiro, né? Que é lecionar, quer dar aula de português ou de história, quem sabe, né? A gente não sabe como é o futuro, né? Nunca é tarde. César, quando foi que a escrita entrou na sua vida? Eu trabalhei, como eu falei, me formei em administração e eu sempre fiquei focado nessa área de RH. Eu trabalhei por um bom tempo na prefeitura de Sorocaba, né? E de lá eu fui para uma outra empresa de consultoria, e aí nessa empresa de consultoria eu tinha bastante oportunidade de viajar pelo estado.
e ficar em hotel, enfim. E nesse meio tempo, com esse trabalho em andamento, me bateu aquele primeiro sentimento de escrever. Lá da época do ensino médio, fazia poesias, e voltou aquele desejo de retomar isso. E eu comecei, na verdade, brincando. Peguei uma história que me veio dormindo, né, no sonho, e eu comecei a escrever, e a história começou a dar consistência, né? Então, uma história consistente, e foi ganhando corpo, e aí eu comecei. Então, eu comecei pensando mais ou menos em escrever, mas nada assim de, nossa, vou escrever para publicar, porque isso, porque aquilo, não. Eu pensei em escrever e fui meio que levando esse sonho adiante, mas sem aquela pretensão de, nossa, vou escrever, vou fazer, vou acontecer, não. Fui nessa pretensão de, vamos escrever hoje, vamos pensar no capítulo, vamos pensar na próxima narrativa, o que o personagem vai fazer. E quando me vi escrevendo com um livro já bastante consistente, bastante encorpado, aí, e por que não? E aí a gente começa sempre com esses, e por que não? E será que não dá para fazer mais um capítulo? Será que não dá para fazer mais uma história? E se eu fizesse isso com um personagem? E depois que termina o livro, será que não dá para publicar? E será que não dá para fazer outra vez? E assim a gente vai indo com a nossa escrita, né? Sempre galgando posições, galgando degraus e subindo essa escadinha, né? Sempre querendo mais. Sempre querendo mais. Porque assim, a gente tem... Você é escritora, assim como eu, né? Sempre que a gente termina um livro, a primeira coisa que a gente pensa é no próximo livro que a gente vai escrever. Na próxima história que a gente vai desempenhar e como que a gente vai fazer, se esse livro vai dar sucesso ou não vai, se as pessoas vão gostar ou não vão, se você vai conseguir publicar ou não vai. Então, sempre assim, a gente está sempre envolto nesses, e agora, qual é o próximo passo? Então, assim, desde o comecinho da minha carreira de escritor, eu não pensei muito, nossa, eu vou fazer uma carreira, eu vou escrever isso, eu vou escrever aquilo. Eu pensei no primeiro livro. E aí, nesse meio tempo, veio A Menina que Não Queria Crescer, que acabou sendo o primeiro livro, mas ela veio assim também de repente, aí a Letícia também veio assim de repente, e eu não gosto muito de me colocar assim, vou colocar uma meta de fazer e acontecer e vou fazer. Não, eu gosto de fazer com que as coisas aconteçam naturalmente. Deixar acontecendo, né? Exatamente. Mesmo porque a gente às vezes planeja tanto, e dificilmente a coisa sai conforme o plano, né? Exatamente. Isso acaba sendo uma dualidade comigo, porque eu, César, eu sou muito de planejar as coisas. Quero planejar, esperar que as coisas vão acontecer e pensar em possibilidades, em planos A, plano B, plano C, plano D. E o César escritor não é assim. O escritor ele pega e escreve quando quer, se não quer, não escreve. São pessoas completamente diferentes. O César é pessoa e o César é escritor. Legal. César, e qual é a sua preferência? Verso ou prosa? Então, isso é a mesma coisa que falar de filho. Se você gosta de filho A ou de filho B. É difícil, porque assim, inicialmente mesmo, desde a época de escola, eu comecei escrevendo poesia. A gente sempre começa com poesia e tem tanta coisa para dizer, tanta coisa que você sente, você quer colocar no papel. E também eu fui para prosa. Então, na verdade, são dois filhos que eu gosto muito. Mas hoje, de trabalho, eu faço mais prosa. Eu não consegui publicar nenhum livro de poesia, apesar de ter algumas poesias já escritas, mas ainda não publiquei. Mas eu diria que o César escritor hoje é um escritor de prosa. Mas desejando muito publicar uma coisa de poesia. É o meio em cima do muro, né? Mas... Agora você sai em cima do muro. Mas eu diria que hoje eu sou um escritor de prosa. Você gosta de arte? Então você precisa conhecer o Arte Estúdio Zabausa. Lá a arte está a seu alcance. Então pegue o telefone agora, agende um horário e vá conhecer o Arte Estúdio Zabausa. César, você acha que o poema é um gênero textual incompreendido
e até certo ponto vítima de preconceito do grande público? Ótima, grande pergunta. Não é que é um gênero incompreendido. Porque o poema, se você for pensar bem, está em tudo. Em todas as letras de música há uma poesia. Sim. Tem um poema discordando ou concordando, há uma poesia, há um poema lá. E tudo que se escreve, sendo até prosa, tem o seu fundo poético. Sim. Porque assim, muitas das vezes a gente entende a poesia como, batatinha, como nasce, esparrama, e na verdade é um nicho muito grande. Muito grande. A gente passa por gênios como Mário Quintana, o Carlos Drummond de Andrade, Vinícius de Moraes, temos o Carpinejar, que já é mais recente, temos outros escritores. Então, o grande público acabou meio que se envolvendo com a prosa porque tem uma história a ser contada e tem todo um plano de fundo, tem as séries, os filmes, as novelas, e tudo isso meio que puxa para a prosa. Mas todo bom escritor, ele tem um pezinho lá nos seus poemas, tem lá seu pezinho lá na poesia. Por quê? Porque a poesia é a alma da sociedade. A alma da sociedade onde a gente vive. Então, tudo que a gente faz tem lá o seu quê de poesia. Sim, em tudo há poesia. Todo bom escritor é um mentiroso? Então, eu falo isso bastante no meu canal, né? Eu admiro muito o Ariano Suassuna, muito. E tem uma entrevista dele que fala isso, e é verdade. Por quê? Porque o bom mentiroso, não mentiroso para enganar as pessoas. Como ele diz, né? Por amor à arte. Não esse mentiroso que sei lá, que vai, sei lá, fazer estelionato com alguém. Ludibriar, enganar. Não. Então, tem que ser porque todo escritor precisa pegar um fundinho de verdade de alguma coisa que viveu com ele, que viu de alguém, e dali transformar tudo em volta numa grande mentira. Sim. Eu brinco que, assim, a mentira perfeita é aquela que você pega um pedacinho de verdade e fica tão boa que parece verdade. Quando a pessoa vê, acha que é tudo verdade. Mas assim, obviamente, na arte nossa de escrita, você precisa, obviamente, criar um pedacinho de verdade ali, transformar numa grande mentira de alguma coisa que talvez você queira que tivesse acontecido, ou que você fica pensando na pior possibilidade, que, poxa, como seria a vida se isso acontecesse desse jeito? Então, a nossa arte de escritor é uma arte de, e se acontecesse isso? Como que eu reagiria? Como que seria? Né? Exato. E a gente fica nessa brincadeira de ser. Todo bom escritor é um escritor que vai ficar se perguntando, e se isso acontecesse? Como que eu reagiria? Como que a Vânia reagiria? Como que a sociedade reagiria? Como o mundo reagiria se tal coisa acontecesse? Você, assim, é um fã incondicional do autor do livro O Pequeno Príncipe, o escritor Antoine de Saint-Exupéry. E você diz que ele tem uma forma de escrever que faz com que cada um que leia a obra tenha uma interpretação diferente. Você acha que a mesma coisa acontece com a poesia? Porque a poesia, sim, o autor, né, do poema quis dizer uma coisa, mas cada um que lê aquele poema toma para si, e para ele vai ter um significado. E aliás, O Pequeno Príncipe é um livro altamente poético, não é? Então, fala para mim sobre isso. Então, o Pequeno Príncipe, ele tem, como eu até falei no meu canal, ele tem uma carga grande de simbolismo e cada pessoa entende de uma forma, porque, primeiro, ele fala de 200 mil temas ao mesmo tempo dentro do livro. É um livro curtinho, de umas 130 páginas, 140, que ele fala de tudo ao mesmo tempo. Ele fala das relações humanas, ele fala da relação do homem com o trabalho, do homem com esses sentimentos de posse, do homem com os sentimentos de amizade,
Do homem com o sentimento com a sua rotina, com a forma como ele cativa as pessoas, como ele se descobre. Então, a forma como cada pessoa lê esse livro reage de uma forma, meio que o livro vira um espelho do que a pessoa está lendo. E isso, a poesia tem esse papel. A poesia, ela tem exatamente essa cartaz de a pessoa ler e ela reflete o que o texto está dizendo. E às vezes depende assim, do momento que ela está vivendo, né? Exatamente. Acaba sendo uma ligação entre texto e pessoa do momento que ela está vivendo. E o Pequeno Príncipe é um livro carregadíssimo de simbolismo. E é um livro que é um nicho muito interessante, que até eu no próximo livro que eu estou escrevendo, eu queria meio que entrar nesse nicho, que é um livro infantil, mas voltado para adultos. Porque se você for pensar bem, O Pequeno Príncipe é um livro que não é infantil. Não, é um livro para qualquer um. É um livro meio que universal. Para qualquer um, qualquer faixa etária. Exatamente. Muitas das pessoas que falam do Pequeno Príncipe, lá teve uma época, há umas décadas anteriores, que era uma leitura obrigatória nas escolas do Pequeno Príncipe. O que faz também essa distorção, porque a pessoa que lê O Pequeno Príncipe com 12 anos não é a mesma pessoa que vai ler O Pequeno Príncipe com 30. Por quê? Porque a pessoa com 12 anos tem uma vivência de 12 anos, infantil. A pessoa de 30 já vai ter essa vivência de adulto. Então, todas as coisas que o Saint-Exupéry colocou lá simbolismos que talvez você entenda melhor quando você já é mais velho, a criança não entende logo de começo. Então, muitas das vezes que você pergunta para uma pessoa que leu O Pequeno Príncipe, pô, o que você entendeu? Ah, eu entendi da raposa. Ah, eu entendi da rosa. Por quê? Porque foi o ponto que a criança conseguiu digerir do livro. Por quê? Porque o livro é tão carregado de simbolismos que o que tem tanto lá para ser digerido não dá. É como se fosse um multivitamina, sei lá, multivitaminas aí que você toma que seu corpo não vai ingerir tudo. Seu corpo ingere uma parte e a outra parte passa. O livro é assim mesmo. Às vezes, se você lê, você não ingere nada. E depois você vai ler e você... Eu tenho um livro que a primeira vez que eu peguei para ler, assim, menina, e eu falei, eu abandonei, não quis mais. Depois eu peguei para ler de novo, daí eu falei assim, gente, eu amei. Assim, às vezes você não entende nada, aí você lê, você tem um entendimento, você lê de novo, você já sabe, faz outra leitura de tudo aquilo. E é assim, porque a gente vai mudando, né? A gente vai aprendendo, É uma teoria bem filosófica, que é o dilema lá de Platão, que você tem dois barcos, né? Você vai trocando as peças do barco e quando você chega no final, o barco que chegou é o mesmo que começou. Então, é a vida nossa. Por quê? Porque a gente vai pegando vivências, amores, decepções e as coisas vão acontecendo e você que leu da primeira vez não é a mesma pessoa que leu da segunda vez. E isso, assim, essas leituras são, assim, a gente tem uma leitura hoje que é uma leitura mais rápida, que é uma leitura mais best-seller, que é para poder ler e ter rapidamente a informação. E tem uma leitura que é mais intrínseca, mais implicada, que é essa, que é uma leitura do Pequeno Príncipe, que apesar de ser um livro curto, é um livro muito cheio de simbolismo. Me aventurei a ler também a Divina Comédia, que é um livro grande, um livro mais complicado, cheio de palavras bem difíceis. E esse não é uma leitura rápida. Esse é um livro que você vai lendo são de 3 em 3, né, estrofes, né, são 3 versos, e é uma leitura implicada, assim, completamente difícil, assim. Se você, um leitor que não é um leitor muito afeito a esse tipo de leitura, vai falar, que livro chato. Então, é um livro que te força a falar, quero ler. Por quê? Porque há uma genialidade. O Dante Alighieri lá, ele tem uma genialidade nele. Então eu tô lendo aos poucos. Eu tô falando que, nossa, eu pego ele. É um livro grande também. Mas eu tô lendo aos poucos. E é um livro muito interessante. Por quê? Porque esses livros os clássicos principalmente, esses clássicos, eles são livros que te abrem a mente.
A gente precisa de livros que sejam livros confortáveis, que você lê e você quer uma experiência mais curta, uma coisa... É importante, mas o que te expande como escritor e como leitor são os clássicos. Então, esses livros mais assim, Dante Alighieri, Pequeno Príncipe, Vidas Secas, sei lá, pega um Machado de Assis, pega lá um Dom Casmurro. Então, esses livros te aumentam a sua percepção. Dom Casmurro foi um livro para mim que eu li ali, adolescência. Esse livro eu li no sacrifício. Pois é. Eu li no sacrifício. Pois é. Não, o Dom Casmurro é um livro que você lê meio no sacrifício, ainda mais quando você é adolescente, você é obrigado. Quando você é obrigado a fazer um negócio, é pior. Eu acho que se a gente, tá pensando assim, eu não sou professor, mas se a gente propusesse uma leitura, uma literatura de procura e não de obrigação, fosse um caminho mais fácil, melhor de democratizar esses livros clássicos. Por quê? Porque quando você obriga, eu tenho 2 filhas, tenho uma filha de 7 e uma filha já fazendo quase 15. A pior coisa para adolescente é você falar, você tem que fazer isso. Não, aí ele faz o contrário do que você falou. Talvez se a gente fosse uma psicologia reversa de não leia isso aqui. Aí talvez. Ia dar mais certo. César. Eu. Tanto o seu primeiro livro, A Menina que Não Queria Crescer, quanto o seguinte, Letícia e o Letrástico Mundo de Fantasia, e o mais recente, Olhando de Perto, são livros direcionados ao público infantil. Eu gostaria que você falasse pra gente sobre esses livros. Legal. O Menina que Não Queria Crescer, ele surgiu no meio da escrita do Labirinto das Emoções, que é o livro para adulto. Nesse meio tempo do Labirinto das Emoções, eu estava num momento que não estava andando muito o texto. E eu falei, bom, como César é escritor, que pensou, não vou ficar me forçando a escrever uma coisa que não está andando. Vou fazer o seguinte, vou deixar o texto descansar, deixar o texto ficar lá quietinho na dele, e eu vou procurar outra coisa para fazer. E aí, nessa outra coisa que eu procurei para fazer, eu lembrei de um episódio da minha filha mais velha. A gente estava passeando no hipermercado, tava um pula-pula lá no hipermercado, só que ela já estava grande demais para aquele brinquedo. E aí ela queria ir, mas tinha um limite de idade, de altura no caso. E ela estava maior que o limite de altura. E ela falou, poxa, eu queria tanto não crescer para poder brincar. E essa frase ficou. E aí nesse momento de procura do que eu vou escrever, eu lembrei dessa frase. Falei, poxa, olha, é um tema interessante. Por quê? Porque fala-se muito da adolescência, do início da adolescência, fala-se muito dessa mudança da adolescência para a fase adulta, mas não se fala nada dessa primeira infância que você sai daquela pré-infância que você ainda está brincando, tudo, que você vai começar para a escola, que é uma pré-infância que você ainda é criança, mas você ainda tem aquela até ontem você brincava no pula-pula, você fazia isso, fazia aquilo outro, depois você já não tem mais altura para isso. Até quer, mas não dá mais. Do nada, de uma hora para outra, tudo mudou. Então eu queria dar essa resposta para ela, exatamente para essa pergunta. Então o livro foi exatamente para dar essa resposta. Que seria o quê? Que, verdade, seu brinquedo aqui já não está mais. Mas o crescer também te dá outras vantagens que você não tinha antes. E o crescer é bom e é importante. Então a ideia do livro foi exatamente isso. Pegar essa primeira infância, desse dilema que ela tinha, a personagem traça um plano para poder voltar a ficar pequena. E no final das contas, a mãe dela fala a ela e mostra a ela que crescer é bom. E quando você deixa de ter uma coisa, outra melhor vem para o seu lugar. Então é um livro bem positivo e uma relação muito próxima entre mãe e filha, que são as 2 personagens do livro. Então dentro do livro só vai ter essas 2 personagens. Já o Letrástico Mundo de Fantasia foi um livro um pouco diferente. Esse eu estava na viagem a cliente
e foi no dia que saiu o diagnóstico de autismo para minha filha menor. E esse livro eu queria que ele soasse como uma carta de amor a ela e dizer a ela que ela poderia fazer o que ela bem entender, que não teria nada que a limitasse a fazer as coisas que ela quisesse na vida. Então, a ideia do livro foi o quê? Foi um empréstimo de outras ideias, mas a personagem principal, eu peguei uma estereotipia dela, que ela gostava muito das letras. Ela, desde pequenininha, ela já sabe todas as letras, sabe o alfabeto todo, reconhece, fala A, B, C, A, B, B, enfim. Faz tudo o que tem que fazer, então eu queria emprestar isso, queria emprestar esse hiperfoco dela e criar uma história em cima desse hiperfoco. Então as letras, ela estava vendo as letras dentro de um livro, as letras puxam ela para dentro do livro e ela começa a viver as histórias dentro do livro. Então as letras A, letra B, letra C vão acompanhando ela dentro dos livros, e ela vai pulando dentro dos livros. De um livro meu, do História Sem Fim, do Michael Ende, Pequeno Príncipe. Então ela vai pulando em alguns livros e ela vai se desenvolvendo. Então a ideia é que a personagem principal vai vivendo, vai passando pelo mundo dos livros e ela vai se desenvolvendo e com isso ela vai crescendo. E a ideia é que exatamente ao final ela tenha essa noção de que tudo que ela viveu foi por causa dela e que ela pode viver as histórias que ela bem entender. Então a ideia do livro foi exatamente essa. Esse também acabou sendo o segundo, né? A ordem cronológica das coisas, o Labirinto foi o primeiro, a menina foi o segundo e a Letícia foi o terceiro. Mas a ordem das publicações foi a menina primeiro, a Letícia segundo e o livro, o Labirinto, só foi pro final. Mas acabou sendo bons livros, assim, porque nas publicações, se a escritora tanto quanto eu já sabe, o escritor amador como nós, temos uma caminhada a seguir, né? Temos uma caminhada a seguir, porque assim, eu sempre brinco que o escritor, ele tem, principalmente que está começando como nós, e a gente está andando ainda, temos 3 lutas. A primeira luta é escrever o livro. Depois que você terminou a luta de escrever o livro, a segunda luta é achar... Eu acho que é a mais fácil. É a mais fácil das 3. A segunda é achar uma publicação do seu livro. Então, agora está um pouco mais fácil, mas há uns 5 anos, 6 anos, estava difícil de você publicar. E a terceira luta é vender o seu livro e conseguir fazer com que ele tenha uma boa distribuição. Então precisa criar um público leitor, tem que ter um público seu, e tem todas as nuances, que não sou só eu, você, todo mundo está aí na estrada, tem essa dificuldade também. Até você criar um público cativo, que vá procurar o seu livro, queira comprar o seu livro, te conheça, saiba o que você está escrevendo, é bastante trabalho a ser feito. Então esse livro principalmente, esses 2 primeiros, tive várias experiências, muitas positivas, outras nem tanto, mas que vão solidificando o nosso caminho. E assim vai. Já o Olhando de Perto, é o terceiro livro infantil. Esse eu já consegui uma publicação tradicional. Já, você vai ficando experiente, né? Eu tenho bastante expectativas nele. Ele é um livro, os 2 primeiros livros são pautados e pontuados nas minhas filhas. Na minha primeira filha, Melissa, e na minha segunda filha, Letícia. Esse já não é pautado em nenhuma das minhas filhas, então é um livro mais autoral mesmo, assim, se um dia você vai reivindicar o tipo autoral, está perdido. Mas esse aqui já é o mais autoral. A ideia desse livro tanto é que o título se chama Olhando de Perto, é que cada pessoa veja o que ele tem de bom, que a especialidade dele já está nativa nele. Então a ideia são, os personagens principais é uma gatinha, é um cachorro e uma porquinha. Os 3, cada um... Já começa bom, porque já tem uma gatinha. Pois é. Cada qual ele tem um objeto, um amuleto, que faz a gatinha ser charmosa, o cachorro ser inteligente e a porquinha engraçada. E vem um redemoinho e leva esses objetos. E eles perdem os objetos. E de um dia pra noite ela deixa de ser charmosa, o outro deixa de ser inteligente e a outra deixa de ser engraçada. E aí eles vão nessa jornada para recuperar esses amuletos.
Então eles vão nessa jornada para recuperar, ter de volta esses amuletos, e aí vão fazendo fases, vão passando por histórias, ajudando as pessoas até chegar no seu desfecho. Então o livro é exatamente essa nuance. Já é um livro um pouco diferente dos outros dois, porque eu queria um livro que fosse um livro de conto de fadas. Exatamente fosse essa narrativa de conto de fadas. Essa estrutura de eu vim aqui, aí tive uma primeira virada na história, vim aqui, tive uma segunda virada na história, conto de fadas. Então eu queria isso, e essa editora que eu estou agora, que é uma publicação tradicional, é a Coog, aqui de Sorocaba. Eles apostaram na ideia, gostaram da ideia, publicaram, assumiram os custos, o que é uma maravilha pra gente, né, que é escritor. E eu estou bastante esperançoso. A gente vai lançar esse ano, tenho certeza que o pessoal vai gostar. A proposta da editora é uma proposta mais de uma distribuição mais nacional, então estou bastante esperançoso. Muito bom. César, sobre os seus livros infantis, os 2 primeiros, você já falou que foi assim, a inspiração foram suas filhas. Mas assim, por quê? Eu quero saber qual que é o barato de escrever. Por que escrever para crianças? Ótima pergunta. Por que esse público? Primeiro, porque é um público que você consegue passar uma mensagem rápida, fácil. É um público que você consegue, desde o começo, passar coisas boas. Porque assim, se eu for para um público mais adulto, eu obviamente não tenho nada contra isso. Mas eu vou ter que entrar num universo mais perverso, mais intrínseco, mais complicado, que é o mundo dos adultos, né? O mundo dos adultos é um mundo que não é tão otimista assim. Não é fácil. Não é fácil. Todos nós já passamos, sabemos que não é fácil. E ficar no mundo das crianças parece que é uma forma de a gente se refugiar no que há de bom nas pessoas. No que há de bom na vida. Então eu acho que é um público que eu gosto de escrever, e eu gosto de escrever para isso, para que a gente nutra o que há de bom em tudo. Porque o mundo das crianças, claro que a criança chora, a criança faz birra, mas é um mundo que a gente ainda tem esperança das coisas. E a gente tem esperança de melhorar as coisas. De que as coisas se melhorem pura e simplesmente pelo idealismo da palavra. Do que você tem a dizer. É uma coisa meio idealista, meio sonhador demais, ingênuo, mas eu gosto muito de conversar com esse público exatamente porque é uma mensagem mais positiva. Claro que meus livros eles têm um quê de sentimentalismo com algumas coisas, mas sempre é um quê num viés positivo, de que há uma mensagem boa, de que há alguma coisa boa e tudo dá para se melhorar. Então eu principalmente esse público eu gosto de escrever para isso. Mas assim, aí você vai para um universo mais adulto, aí a gente tem que colocar os pés um pouco mais no chão e ver que as coisas não são tão boas assim, né? Tão fácil, né? Não, a coisa não é tão boa assim, talvez não seja tão feliz assim como a gente acha que é, talvez não tenha tantos finais felizes como a gente gostaria que tivesse. Então, um que meu idealista quer que as coisas sempre fiquem boas, sempre saiam, tenham um final feliz lá na frente. Em 2022 você lançou o seu primeiro romance, O Labirinto das Emoções, que foi inclusive traduzido para o espanhol. Quais são os temas abordados nesse livro? Então, esse livro, que foi o que me motivou a começar a escrever novamente, ele assim, como todo escritor, ele gosta de colocar tudo que ele gosta dentro do livro. E uma coisa que eu gostava muito é dessa trama psicológica dentro do subconsciente. Como que funcionaria nosso subconsciente se a gente conseguisse visitá-lo?
Então é uma das coisas que eu sempre me perguntei. E eu gosto muito, muito, muito de um filme chamado Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembrança, do Jim Carrey. Eu gosto muito desse filme. Que mais ou menos brinca com essa ideia de que, e se eu pudesse apagar as lembranças de alguém que eu gosto muito ou que eu estou sofrendo, e se eu pudesse apagar, como que eu viveria com isso? E essa pergunta de como e se, também me ficava, e se eu conseguisse visitar as minhas memórias dentro da cabeça, dentro do subconsciente? Como que eu melhoraria, ou como que o meu personagem reagiria a isso? Então, baseado nessa premissa, eu comecei a escrever o livro. Então, o livro ele tem duas nuances. Eu gosto muito dessa coisa de lado de fora e lado de dentro. E o livro ele pega essa parte psicológica do subconsciente, esses elementos psicológicos, e vê como que o personagem, o Matheus, reagiria a situações que foram passadas na vida dele. Do lado de fora, já seria um romance sherlockiano. Então, uma ideia bem de romance policial, quem que matou, o que aconteceu, e a polícia está tentando descobrir. Essa dualidade entre lado de fora e lado de dentro que eu queria experimentar nesse livro. Tanto é que o livro começou com o nome de Ensaio sobre o nome do livro era Ensaio sobre a Vida Interior. Era o nome inicial do livro. Que era exatamente um ensaio. O que ia fazer dentro do lado de fora e do lado de dentro, e como que eu reagiria, tentando responder esse e se. E aí, como todo livro, a gente vai mudando o título, mudando o nome, mudando as coisas. Você vai amadurecendo junto com o livro, porque ele levou 5 anos para ser feito. Então você vai amadurecendo junto com o livro, né? Você vai muita coisa. Por quê? Porque o César escritor não gosta de ficar se pressionando. Ele gosta de fazer. Eu sempre brinco, eu gosto de escrever tudo que eu escrevi, assim, como se fosse um jogo. Escreveu tudo, escreveu. Não tem mais nada para escrever? Aí eu deixo o texto descansando. Vou fazer outra coisa da vida, qualquer outra coisa da vida. E aí quando vem aquela vontade incontrolável de escrever, aí eu pego o texto e continuo. E aí vai indo. E aí nesse meio tempo, se eu não tiver nada para pensar, aí vou revisando o livro todo. Esse livro, por exemplo, eu revisei pelo menos umas 30 vezes. Umas 30 vezes eu revisei, pelo menos. Por quê? Porque nesse meio tempo de fazer e revisar, Ei, você mesmo. Já visitou o podcast Toda a Poesia Vânia Moreira hoje? Não? Então visite e encha o seu dia de poesia. Eu sei que você tem uma íntima relação assim com o teatro. Como foi que começou? Ótima pergunta. Eu trabalhava em São Paulo, né? No meio tempo do Labirinto das Emoções, eu trabalhava em São Paulo, eu trabalho em São Paulo. E tinha um dia da semana que tinha bastante trânsito para voltar, e meio que eu pensava, um dia perdido aqui, que eu tenho até voltar. Se eu pudesse achar alguma outra coisa para fazer nesse meio tempo, eu poderia voltar sem trânsito. E eu senti uma necessidade de melhorar os diálogos do livro. Aí eu pensei, por que não? O teatro se lida bastante com teatro, tudo pode me ajudar a construir melhorar os diálogos que eu estou construindo no livro. E aí tinha um curso de teatro perto do meu trabalho chamado Curso Ator. E eu fui lá e o que eu mais gostei do Curso Ator, porque a minha ideia nunca foi, não vai ser assim, nossa, vai ser famoso, vai sair na Globo, nada. Era mais de ter uma outra atividade e aprender. E esse teatro era um teatro que se orgulha de ser um teatro independente, que não quero ser famosinho, formar atores pra Globo, não. A gente é teatro, a gente vai fazer toda a escola do teatro e ficarmos independentes. E foi uma experiência fantástica. Eu me apaixonei completamente pelo teatro. E assim, como eu sempre digo, não foi uma coisa que foi lá pensada, nossa, vou fazer como acontecer. Não.
uma coisa despretensiosa, vamos ir, vamos ver como funciona. E eu me apaixonei muito. Eu fiquei um ano lá, gostei muito do tempo que eu fiquei. Aí eu não consegui ficar mais por questões profissionais. E esse ano passado eu retomei no teatro aqui em Sorocaba. Comecei a fazer as aulas aqui no Fundec com o Mário Pérsico e me apaixonei de novo. E aí nesse meio tempo a gente encontrei um colega, também ator, ele formou uma companhia de teatro e a gente agora está mais profissionalmente nessa parte de teatro. A gente vai estrear uma peça chamada Mulher Feia Não Quer Casar, Mulher Feia Quer Casar, em abril. É uma peça bem engraçadíssima. Nossa, quando eu peguei a sinopse, peguei o texto para ler, eu já comecei a dar risada no texto, eu falei, não, vai dar certo. E a gente vai estrear em abril, Mulher Feia Quer Casar. E é uma temática nordestina. O personagem principal é um dos personagens é o Zé das Baratas, que é o que eu faço. Ele está numa cidadezinha do interior, lá do Nordeste. Ele é matador de baratas. E não acha nenhuma barata para matar na cidade, coisa e tal, papapi, ele fica alardeando para todo mundo que é matador. E nesse meio tempo passa uma cangaceira. E a cangaceira ouve que ele é matador. E ela acha que ele é matador de pessoas. E aí ela tinha uma sobrinha, que é a Maria Feia, que o nome já diz. E ela tinha acabado de ser largada no altar. A ideia da peça é essa. O Zé das Baratas, lá envolvido com a Maria Feia. E com medo de ser assassinado pela cangaceira, a Lamparina. Então, a história é muito engraçada, engraçadíssima. A gente está ensaiando toda semana e se tudo der certo, a gente já estreia em abril, no final de abril. Então, esse ano tá um ano meio corrido, né, pra mim, mas sabe quando você tem um ano corrido, mas você fica feliz porque você tem vários projetos que você tá apostando, você coloca o seu coração nele? Então, esse ano, para mim, tem sido um ano muito trabalhoso, mas também muito esperançoso. Positivo, né? Esperançoso de que você vê que um projeto vai dar certo. Tá andando, tá construindo. Tá vendo sabe quando você vê aquele prédio crescendo aos pouquinhos? Sim. A peça também, a gente vê a peça montando, faz as marcações e você vai vendo ela aos poucos se desenhando. E isso motiva bastante orgulho pra gente, tanto pra mim como pro Will, que é o dono da Alcançarte, né, que é a nossa companhia de teatro. Então a gente está bem esperançoso. Eu tô com o livro também sendo lançado, tá indo bem, graças a Deus, as coisas estão indo bem. Então em breve teremos uma peça com o César Lourenço. Exatamente. Volta para falar sobre a estreia, né, e convidar o pessoal. Sim, já antes de antemão já aceito. Antes do convite já aceitei. Então você está falando aí dos projetos, a peça, né, que você está ensaiando. Tem mais algum projeto futuro aí, alguma coisa? Quem mais vem por aí? Sim. Eu sempre repito uma fala, né? Tem uma colega escritora que me disse, e até é uma verdade, né, que o escritor sempre está escrevendo, né? O escritor sempre está alguma coisa escrevendo. É verdade. Então, eu tenho 3 textos descansando. Estou lá descansando por uma hora e falo, sério, vamos lá e eu termino de escrever. Tá na hora. Mas assim, eu acho que mais próximo de terminar, mais um livro infantil. Por enquanto, o nome provisório dele é Em Busca da Cura. Então, o nome provisório do livro infantil é um livro que eu tenho bastante orgulho. Sabe quando você sente orgulho? Todos os livros que a gente faz, a gente sente orgulho de fazer, óbvio, né? Mas sabe um livro que você sente, que você fala, puxa, eu deveria ter escrito sobre isso? É esse que eu estou escrevendo. A ideia principal é mais ou menos essa mesma ideia, mas a personagem principal, uma das personagens, é uma zebrinha que foi entregar um girassol para uma professorinha que ele gostava,
E aí ele meio que ficou com vergonha e quando o pessoal viu, ele tinha perdido todas as listas e ficado rosa. Oh, coitadinho! Aí ele foge pra floresta, envergonhado por ter ficado sem as listas e rosa. E aí encontra um gorila no meio da floresta que é um artista, mas ele tem vergonha de ser artista porque da onde ele vem o que é importante é ser forte. Que legal. Então, César, em breve, com muitas novidades pra gente. César, você acha que o essencial é invisível aos olhos e que somos eternamente responsáveis por aquilo que cativamos? Sim, pior que é. Essa frase do Exupéry é fantástica, porque se a gente pensar na sociedade que a gente tem hoje, que tudo que a gente precisa, tudo que é caro pra gente precisa mostrar pra alguém. Eu preciso fazer um post, eu preciso fazer um Instagram, eu preciso fazer uma publicação, eu preciso fazer... E às vezes o importante é a gente só viver aquilo. Só viver aquele momento. Às vezes se deixa de viver o momento para mostrar. Exatamente. E não desfruta daquele, né? E se você for pensar bem, é exatamente isso que o Exupéry quer dizer, que o essencial é invisível aos olhos, porque aquilo que é realmente importante está dentro da gente. Essa troca de energia que a gente tem com essas pessoas. E isso é o essencial. E ninguém vê. É verdade. E ninguém vê. E segundo do responsável, né, pela justificativa, exato, porque uma vez que a gente fideliza uma outra pessoa, a gente tem uma relação de amizade, ou de amor, de sei lá o que, com qualquer outra pessoa, tudo que acontece com aquela outra pessoa também nos importa. Também nos importa. E eu acho que, assim, obviamente, não é uma questão da, nossa, a voz da verdade está falando. Não. Olha aqui, juiz. Não. Mas eu acho que há uma frieza hoje nessas relações. De que, poxa, o outro tá ali se dando mal e tá, não tô nem aí. Não é. Essas relações próximas que a gente tem são importantes também. São importantes. Então, no momento que a gente cativa uma pessoa, ou seja, no momento que essa pessoa é minha, cativar aqui tem o sentido de prender, mas tem o sentido de cuidar. Então, nesse sentido que eu cuidei, essa pessoa já é importante a mim. Então, se essa pessoa é importante a mim, eu não posso considerar como qualquer um. Que nem na passagem do Pequeno Príncipe, a raposa fala assim, pô, mas você não me cativou? Como que você vem aqui e fala qualquer coisa e eu sou igual qualquer outra raposa que está na rua? Ó, a flor que é sua flor, a sua rosa, ela pode ser a sua rosa igual qualquer outras 1000 que estão na rua. Mas no momento que você cativou, essa pessoa, essa raposa, essa rosa, ela é única para você. Ela é única e especial para você. No momento que ela é única e especial para você, então sejam tão cativos um no outro. Ela não pode ser tratada de qualquer jeito. Então, quando o Exupéry fala isso, ele fala dessa relação de lealdade. Porque você não se envolve com qualquer pessoa. Não se envolve com qualquer pessoa. Se a gente se envolve com qualquer pessoa, então a gente se envolve com ninguém. Minha esposa vive falando assim, eu pensando em gosto musical, eu gosto de vários gostos musicais. Aí minha esposa viu e falou assim, mas quem gosta de tudo não gosta de nada. Não é bem assim, né? Se tratando de música, não, Trazendo esse paralelo pra cá, aí dá até pra dar razão, na música também não concordo. Você pode gostar de várias coisas. Mas nesse sentido específico, sim, pô. Como que eu posso gostar de E, B, C, D, E ao mesmo tempo? Não. Então, é nesse sentido. César, infelizmente estamos chegando ao final do nosso encontro. Eu queria que você falasse das suas redes sociais, onde é que as pessoas podem encontrar o seu trabalho, comprar os seus livros que estão aqui, ó,
Labirinto das Emoções. Aqui, esse é o espanhol e esse é o português. Aqui, ó, o espanhol e o português. A menina que não queria crescer. Onde é que podemos encontrar esses livros seus? Diz pra gente. Bom, o Letícia da Caixa com Fantasia esgotou. Infelizmente esgotou. Vai sair uma nova edição? Vai sair uma nova edição. Eu vou trabalhar nele, principalmente em rede, porque assim, esse foi o segundo trabalho, foi com uma editora prestadora de serviço, e eu queria mudar a diagramação desse livro. Então eu peguei, já estou com os direitos autorais dele de novo, eu vou rediagramar esse livro e aí a gente vai lançar de novo. Não sei se eu vou lançar junto com a editora Capricórdia, né, que tem o livro mais novo, ou se vai ser de forma independente, vou ver ainda o que é o melhor. Mas eu quero relançar esse livro, então aguardem. Já tanto o Labirinto das Emoções como o El Labirinto são da editora Caravana, podem ser adquiridos diretamente comigo ou diretamente no site da editora ou no Marketplace, pode ser na Amazon, pode ser no Magazine Luiza, enfim. Mas esses aqui já estão comigo, tem alguns exemplares, eu tenho acho que uns 10 exemplares que sobraram das últimas vendas, então podem ser tirados comigo se vocês quiserem. A menina que não queria crescer, esse também é só comigo, não tem nenhuma editora no momento, passou pela primeira editora, acabou esse prazo com a editora, reavia os direitos autorais. Esse livro sai bem, esse livro aqui teve bastante adesão, teve uma influenciadora do Nordeste, a Marta. Ela fez um vídeo desse fez um vídeo muito legal o vídeo, ela a história. Ela adorou o livro, divulgou bastante ele, tive bastante vendas com ele depois dessa divulgação e não sei bem ainda o que eu vou fazer com ele, se eu vou ceder os direitos para uma nova editora, se eu vou lançar ele de forma autoral ou vai ser independente, mas por agora esse aqui eu tenho 5 exemplares. Só sobraram 5. Então, gente, corre. Só sobraram 5. Corre pra não ficar sem. Ele é um livro muito lindo, assim, eu gostei muito de todo o processo dele, da diagramação, da forma como foi feita a capa. Ele é um livro bem atraente, toda vez que a gente coloca na feira de livro, esgota esse livro. Então, temos poucos exemplares. Aí eu vou fazer uma nova reimpressão desse. Ainda não sei bem o que a gente vai fazer. Se eu deixo os 2 direitos numa nova editora, se eu faço aí de forma independente, ainda estamos pensando. Então, gente, quem quiser uma boa leitura, os livros do César Lourenço. Agora, César, suas redes, onde as pessoas podem te encontrar, saber mais sobre você. Podem me encontrar no César Lourenço Escritor, no Instagram, César_Lourenço_Escritor. Podem me encontrar também no YouTube, eu tenho um canal que falo de livros, falo do Pequeno Príncipe. Muito legal, fala do Pequeno Príncipe apaixonadamente. Falo do Pequeno Príncipe, tem um conto, uma crônica que eu gosto bastante, que é o Homem com Cabeça de Papelão, que é uma crônica muito, muito interessante de João de Barro. Enfim, dentro do YouTube tenho dentro do canal César Lourenço, escritor amador comenta, e é isso, as minhas redes são essas. Então é isso, nós vamos ficando por aqui, foi muito bom, César, te receber, foi uma alegria enorme, um prazer imenso, e volte sempre. Obrigado. E vamos ficando por aqui, o nosso encontro com o artista de hoje chega ao final, mas voltaremos. Até a próxima.